Neste vídeo irei falar sobre o cloridrato de paroxetina, um remédio mais utilizado para o tratamento da ejaculação precoce no Brasil. Se você vem sofrendo de ejaculação precoce e está aí com a sua receita de paroxetina pronto para usar para tentar resolver o seu problema, eu te garanto que este vídeo estará imperdível. Nesse vídeo eu irei falar para você sobre as indicações, quem pode, quem não pode usar, quais são os efeitos colaterais, como você deve usar o remédio, um pouquinho de curiosidades a respeito desse remédio e quais os reais benefícios com o tratamento. Acompanhe aí! Antes eu gostaria de lembrar que este vídeo ele foi produto de uma grande pesquisa estudando as bulas de diversos remédios contendo paroxetina, pesquisas em fontes de boa qualidade na internet, artigos científicos e pesquisas no meio urológico. E este trabalho ele merece ser recompensado com a sua inscrição no canal e o seu gostei aqui embaixo do vídeo. Aliás, se você sofre de ejaculação precoce e precisa de uma consulta especializada, também você pode marcar uma consulta comigo, basta acessar as informações aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá? A paroxetina, ele é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Rapaz, mas que nome feio, né, doutor? Pois é. Eu vou tentar explicar para vocês aí mais ou menos o que quer dizer isto. Bom, no nosso corpo, no nosso cérebro, nos nossos neurônios, nós temos um neurotransmissor chamado serotonina. Este neurotransmissor, ele está em algumas fendas sinápticas, que é a junção de dois neurônios do nosso cérebro e de outros tecidos do nosso corpo. Quando nós temos uma grande quantidade de serotonina nessas fendas, esses neurônios eles se comunicam de uma forma mais ágil, mais intensa. E assim, os inibidores da recaptação da serotonina, o que eles fazem? Eles dificultam a recaptação desse neurotransmissor para dentro do neurônio. Então, a serotonina fica ali em maior quantidade nessas fendas, mantendo essa transmissão entre os neurônios mais acelerada, mais intensa, mais rápida. Então, dessa forma, esses remédios, eles potencializam o efeito da serotonina no seu sistema nervoso, no seu cérebro, né? E lembrando aqui que a paroxetina é o mais potente e seletivo remédio dessa família. Então, tá aí um grande preâmbulo sobre a paroxetina. A paroxetina ela é comercializada sobre diversos nomes comerciais de diferentes fabricantes. Você vai conhecer talvez o Paxil da GlaxoSmithKline ou então o Pondera da Eurofarma. Você também pode achar a Roxetin e muitos outros fabricantes deste remédio. Este remédio ele tem duas formas principais de fabricação. Uma forma que é chamada de liberação prolongada ou controlada, onde o remédio ele vai sendo liberado mais lentamente ali no trato digestivo e a sua absorção ela é mais linear. E a forma convencional, onde o remédio ele está na forma de comprimidos que vai ser absorvido e pode ter alguns picos a mais ali na concentração do sangue. A forma de absorção controlada você vai achar nas concentrações de 12,5 mg e 25 mg. Já a forma convencional tu pode achar nas concentrações de 10 mg, 20 mg e até 40 mg. A paroxetina ela é bem absorvida quando administrada via oral. A paroxetina ela atinge o seu pico plasmático ali no sangue entre 6 a 10 horas da sua tomada. E ela vai ter uma impregnação no organismo, conseguindo o efeito máximo ali, aquele efeito terapêutico após 7 a 14 dias. O que faz com que o seu efeito terapêutico seja sentido pelos pacientes após mais ou menos 2 a 3 semanas do início do uso. E para a felicidade do pessoal da noitada, a paroxetina ela não interfere nos efeitos das bebidas alcoólicas, ou seja, você não vai ficar mais doidão
porque usou a paroxetina quando bebeu, mas na bula dos remédios está recomendado que não faça essa associação. A paroxetina, por ser um remédio da família dos antidepressivos, dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, tem como principais indicações as que eu vou ler aqui, que constam aí na bula do remédio, e vocês têm que atentar, porque são nomes muito estranhos, Então, vamos lá. O tratamento depressivo maior, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade social, transtorno do estresse pós-traumático, ansiedade generalizada, transtorno disfórico pós-menstrual. Essas são as indicações de bula, e eu adicionaria aqui mais uma, que é também aquelas ondas de calor pós-menopausa, daquelas mulheres que têm aquele calorão, tá legal? Ah, mas doutor, cadê a ejaculação precoce? Exatamente, gente. Este tipo de tratamento com paroxetina é uma indicação off-label, fora de bula, ou seja, não está na indicação do próprio remédio. E nós nos pautamos por diversos estudos e experiências clínicas para indicar para a ejaculação precoce. Poxa, doutor, por que não colocaram na bendita bula? Não sei te explicar, tá? Isso aí talvez aí as entidades regulatórias precisam dar as explicações. Talvez tenha alguma relação com os efeitos adversos que eu já vou falar para vocês. De toda forma, vários estudos mostraram os benefícios da paroxetina na melhora da ejaculação precoce, particularmente o tempo de latência intravaginal, que é aquele tempo onde o pênis está penetrando na vagina até a ejaculação, que é da sigla em inglês IELT. A gente vai falar muito sobre o IELT. Ele, com a paroxetina, ele aumentou esse tempo de penetração de 6 a 10 vezes. Impressionante, não é? E este aumento verificado na paroxetina foi superior ao aumento verificado em outros medicamentos da mesma família de remédios, como a fluoxetina, a sertralina e por aí vai. Fazendo então que este remédio se tornasse o queridinho aí entre os urologistas. No entanto, quando este remédio foi testado para ser usado sob demanda, como é que funciona isso? Você vai tomar ali alguns momentos antes do sexo. Como esse remédio atinge o máximo ali da concentração plasmática entre 6 a 10 horas, foi assim que foi testado, tomando o remédio entre 6 e 10 horas antes. Não foi verificado como resultado um aumento significativo do IELT. Tomando a paroxetina sob demanda, o aumento do intervalo de latência vaginal foi de mais ou menos só 1,5 vezes, fazendo que esta forma de utilização não seja adequada. Então é isso mesmo, gente. Doutor, vou precisar tomar o remédio todos os dias até dar 3 semanas para perceber se o efeito está legal ou não? Vai ter que esperar 3 semanas tomando o remédio diariamente ali, fielmente, para perceber se está dando certo ou não. E é interessante ressaltar que este remédio ele foi aprovado para uso nos Estados Unidos lá em 1992, portanto já temos aí mais de 30 anos de utilização da paroxetina. E lá ele era comercializado pela gigantesca indústria farmacêutica GlaxoSmithKline. Em 2017, ele foi considerado o 68º medicamento mais vendido nos Estados Unidos, com mais de 11 milhões de receitas. E também foi alvo de um grande escândalo envolvendo a indústria GlaxoSmithKline, com acusações de marketing indevido, propagando informações que levariam as pessoas a usar o remédio indevidamente. E a indústria GlaxoSmithKline chegou a pagar multas que chegam a cifras de 3 bilhões de dólares. Isso já foi alvo de muitos livros, pessoas contando essa história essas mudanças no marketing farmacêutico, e talvez aí vire logo aí uma série no Netflix ou um filme nas cenas nos cinemas de Hollywood. Quem sabe, né?
Como todos os remédios, a paroxetina não estaria isenta de efeitos colaterais, efeitos adversos. E os principais, os que merecem destaque, são sonolência, náusea e disfunções sexuais. Isso mesmo que você ouviu, causa alguns problemas na hora do sexo. E dentre as disfunções sexuais associadas ao uso da paroxetina foram relatadas a perda de libido, a anorgasmia, que é a ausência de orgasmo, a falta de lubrificação ali nas partes íntimas e a disfunção erétil. É mesmo, doutor? A pessoa pode usar o remédio para melhorar a ejaculação precoce e acabar não tendo ereção? Pois é. Existe esta chance. E esse efeito colateral, a disfunção sexual, quando ela foi abordada diretamente, ativamente pelos pesquisadores, as pessoas que estavam usando, em alguns relatos chegaram até a 70% de incidência, quer dizer, bastante comum. Ah, mas doutor Heleno, quando eu tomar esse remédio eu vou ter então problemas sexuais obrigatoriamente? Não, gente. Felizmente isso é um efeito colateral que algumas pessoas podem sentir, mas a maioria das pessoas tolera super bem o remédio quando usado para a ejaculação precoce. Outros efeitos também relatados, podemos citar aqui boca seca, perda de apetite, sudorese, dificuldade para dormir e algumas outras. Existe uma complicação que eu acho importante falar aqui nesse vídeo, que é a síndrome serotoninérgica. Essa síndrome, ela acontece devido à hiperestimulação dos receptores de serotonina. É isso mesmo, em algumas pessoas a serotonina fica em concentrações muito grandes nessas sinapses e essas pessoas passam a ter sintomas dessa hiperestimulação. E essa síndrome, ela é caracterizada por uma tríade que eu vou falar agora para vocês. A tríade consiste em alteração do estado mental, anormalidades neuromusculares e hiperatividade autonômica. Caramba, doutor, quanto nome estranho. Pois é. E essa tríade ficará mais fácil de entender analisando aqui essa tabela que eu estou mostrando na tela para vocês. Em cada coluna dessas, temos aí a lista de sintomas de cada item desta tríade. Olha lá quanta coisa pode acontecer, né, numa crise serotoninérgica. Outra observação importante é que a paroxetina ela não deve ser usada em menores de 18 anos. Foi relatada uma incidência aumentada de pensamentos suicidas nessa população mais jovem. Então, molecadinha, nada de paroxetina, hein? Existe um outro cuidado que também deve ser observado nas pessoas que vão usar a paroxetina. Alguns remédios não devem ser misturados com este remédio. Por exemplo, aqui eu vou listar o triptano, que é comumente usado para tratamento de enxaquecas, os antidepressivos inibidores da monoaminooxidase, IMAO, aquela sigla meio estranha que vocês vão ver em algumas bulas de remédio. Aqui, como exemplos de IMAO, nós temos também um antibiótico chamado linezolida, que não é um antidepressivo, obviamente, mas que ele também tem essa capacidade. Além dos antidepressivos IMAO, também temos que evitar o uso de antipsicóticos, principalmente a pimosida e a tioridazina, além de antagonistas dopaminérgicos. Nossa, doutor, agora falou difícil. Pois é só para quem usa algum desses remédios, dá uma olhadinha ali, né, antes de começar a paroxetina, se está dentro da sua lista de remédios que você usaria diariamente, tá bom? Para evitar. E também, quem faz uso de um aminoácido essencial chamado triptofano, algumas pessoas usam esse aminoácido como uma forma natural de melhorar a ansiedade e depressão, também não devem misturar com a paroxetina. E a última medicação que também não deve ser misturada é a varfarina, um Marevan, um anticoagulante usado em pessoas que têm fibrilação atrial ou estão tratando trombose venosa profunda, né? Então, usando anticoagulantes como a varfarina, não deve misturar com a paroxetina. E por final, eu gostaria de alertar aquelas pessoas que estão usando a paroxetina que existe uma pequena chance de, quando você interromper o remédio, você apresentar
uma síndrome chamada síndrome de privação de antidepressivos. Com a paroxetina está relatado aí que acontece mais ou menos em 0,2%, ou seja, 2 em cada 1.000 pessoas poderão ter essa síndrome, e a grande maioria ela vai apresentar sintomas leves e passageiros, mas existem casos graves de síndrome de privação do antidepressivo. Como que acontece essa síndrome? A pessoa faz uso ali da paroxetina durante semanas ou meses, aí ela interrompe. Quando ela interrompe, ela vai passar um período passando um pouquinho mal ali, com o intestino preso, às vezes sonolência, às vezes disforia, alguns outros sintomas, e aquilo ali vai passar depois de alguns dias sem fazer nada. Outras pessoas podem ter sintomas mais intensos que vão perdurar durante muito tempo. Então, aí terão que receber tratamentos para amenizar esses sintomas. E pessoal, onde comprar a paroxetina? É muito simples. Em todas as farmácias do Brasil você irá encontrar esse remédio, com diversos nomes comerciais diferentes. E sim, este remédio precisa da receita médica para ser adquirido, tá? É um remédio que possui vários efeitos possíveis, então tem que ter um controle restrito. Ah, mais um detalhe, eu, Dr. Heleno, não ganho nenhum dinheiro com remédios, tá legal? Mas eu uso a paroxetina como um arsenal terapêutico para os meus pacientes. Nós temos um leque de possibilidades para tratar a ejaculação precoce. E sim, a paroxetina tem a sua utilidade, tá joia? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo.